Sempre existem algumas empresas na bolsa de valores que elas causam um certo rebuliço, principalmente por aquelas pessoas que adoram olhar o ROI. Elas meio que filtram as empresas pelo ROI. Ah, tem um ROI positivo, um ROI muito alto, vou comprar essa empresa. Porém, tem uma questão. Empresas com ROI positivo, elas podem ser uma empresa extremamente prejudicial. Por quê? Porque pode ser uma empresa que não tem lucro e pior, pode ser uma empresa de patrimônio líquido negativo. Por isso que um ROI positivo nem sempre quer dizer que aquela empresa é maravilhosa e é sobre isso que eu vou estar falando no vídeo de hoje. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, vai ajudar bastante o canal a crescer, compartilha esse conteúdo com seus amigos e sem mais delongas, bora pro vídeo. A fórmula você já conhece, basta a gente pegar o lucro líquido do período, dividir pelo patrimônio, a gente chega ao retorno sobre o patrimônio. Porém, o que acontece se porventura aquela empresa ela venha a apresentar prejuízo? Obviamente, nós teremos o quê? Nós teremos um ROI negativo. Por quê? Porque o patrimônio ainda será positivo. Mas, caso essa empresa ela venha apresentando sucessões de prejuízos, o que acontece com o patrimônio? O patrimônio tende a se deteriorar. Então, pode acontecer, por exemplo, de você encontrar um ROI maravilhoso, um ROI muito lindo. Vamos dizer que você encontre uma empresa com um ROI de 26%. Você vai ficar maravilhado, é um baita negócio. Porém, se você dividir menos 80 mil por menos 3 mil, você vai encontrar exatamente um ROI de 26%. Lembra daquela regrinha básica de colégio da matemática? Menos com menos dá mais. E é exatamente isso que acontece aqui nessa fórmula. Menos com menos dá mais. Então você tem que ficar ligado, porque nem todo ROI positivo quer dizer que aquela empresa é maravilhosa. E geralmente as empresas que têm ROIs altíssimos aí, em algumas, não são todas, mas elas apresentam algum tipo de problema que está lá nas demonstrações financeiras. Então, bom, uma empresa dá prejuízo basicamente, tá? De uma forma bem simples, quer dizer que os custos e despesas dessa empresa são maiores do que as receitas que ela gerou. Mas o que faz uma empresa ter patrimônio líquido negativo? No caso aqui dessa fórmula do ROI, para descobrir esse patrimônio líquido, a gente sabe que o patrimônio líquido nada mais é do que a subtração do ativo menos o passivo, tá? Dentro do passivo, se você tem aí a estrutura, bota aí, editor, a estrutura do patrimônio líquido. Essa estrutura do patrimônio líquido, do lado direito, você consegue identificar o quê? Você consegue identificar o passivo, que nada mais é do que o somatório do passivo circulante, passivo não circulante, mais o patrimônio líquido. Assim você chega ao total do passivo, que tem que ser igual ao total do ativo. Então o que acontece? Uma empresa, quando ela tem muito endividamento, ela tende a ter um passivo maior do que o ativo. Então, o que acontece? Se a gente tem um passivo maior do que o ativo, a gente precisa ter um grupo redutor, e é exatamente esse grupo redutor, é o quê? Patrimônio líquido. Então, se a gente tem, por exemplo, um total de ativo de 5 e a gente tem um passivo circulante mais passivo não circulante de 10, automaticamente a gente tem ali um patrimônio líquido de menos 5. Isso aqui é mais assim uma simplificação para vocês entenderem a lógica. Então, uma empresa que apresenta prejuízo e tem uma deterioração do patrimônio líquido, sim, ela pode ter um ROI positivo. Exatamente porque prejuízo dividido por um patrimônio líquido negativo vai dar um resultado positivo. Então você tem que ficar muito atento com isso, tá? Para que você não fique filtrando empresas somente pelo ROI. Se você encontrar uma empresa com ROI muito alto, procure ver como é que está a saúde financeira dessa empresa, né? Se realmente se justifica ter aquele ROI altíssimo. Fazendo isso, você vai começar a destrinchar, ter uma análise 360 que vai te ajudar a embasar o seu racional, a sua tese de investimento, beleza? Então, fica ligado, porque nem tudo que reluz é ouro, e sim, empresas com ROI positivo podem apresentar grandes problemas, beleza? Se você gostou desse conteúdo, compartilha aí com seus amigos, deixa aqui o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.